E aí, meus amores, tudo bem? Vamos retomar nossa aulinha de ciências, né? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre sistema digestório e hoje a gente vai falar um pouquinho do sistema respiratório. O bom do sistema respiratório é que ele é um sistema independente, ele não depende, né, de outros sistemas para poder atuar, fazer a função dele, tá? Então fica uma coisa bem mais fácil, bem mais leve da gente entender um pouquinho complexo, mas nada que a gente não consiga destrinchar ao decorrer do vídeo, tá certo? Quando eu falo de sistema respiratório, eu falo de um sistema composto por órgãos que vão atuar no equilíbrio do nosso corpo, do nosso organismo. E aí a gente tem três funções: a troca gasosa, a defesa pulmonar e a produção de sons. Troca gasosa, o que é a troca gasosa? É quando o meu corpo, ele puxa o oxigênio que está aqui, leva até o meu corpo, leva até os meus pulmões, e dos meus pulmões ele expande para todo o meu corpo. E quando eu coloco para fora esse ar, eu coloco em forma de gás carbônico. E também acontece da gente respirar o gás carbônico, que é um gás sujo, e transformar ele dentro do nosso corpo para que esse gás não afete tanto o nosso corpo, tá certo? Então é assim que acontece a troca gasosa. Aí a gente vai ter a defesa pulmonar e a produção de sons. Produção de sons, como assim? É por causa do movimento do diafragma, que a gente vai ver mais na frente, que acontece o som que a gente emite, né? A nossa voz, a nossa fala, roncos, e tudo isso é por causa do movimento do diafragma, tá certo? Então aí está a produção de sons. Mas eu vou um pouquinho mais adiante. Quando eu falo do sistema respiratório, eu falo de 5 órgãos principais no sistema respiratório: nariz, boca, traqueia, pulmões e diafragma. Nariz, boca, traqueia, tá certo? O que é a traqueia? A traqueia é um canal, tá? Que passa aqui pela minha garganta, passa um pouquinho pelo meu externo e ele acaba se dividindo em dois. Em dois por quê? Porque eu tenho pulmões, né? Em 2 pulmões. E aí eu vou trabalhar com o pulmão do lado direito e o pulmão do lado esquerdo. Sempre lembrando que eu tenho 2 pulmões, eu não tenho um pulmão, eu tenho 2 pulmões, o do lado esquerdo e o do lado direito. Por quê? Porque eles são órgãos pares, tá certo? E quando são órgãos pares, eu sempre vou trabalhar com a localização que ele está no meu corpo, esquerdo e direito. Assim como nos rins, eu tenho 2 rins, então eu tenho o rim esquerdo e o rim direito, tá certo? E o diafragma. O que é o diafragma? O nosso pulmão, ele está em cima de uma parede muscular. Essa parede muscular é o que faz com que o movimento, o que acontece no movimento do nosso corpo. Por quê? Vamos ver se dá para prestar um pouquinho aqui de atenção. Vê quando eu respiro. Viu que teve essa elevação dentro da minha caixa torácica, porque o pulmão, são 2 pulmões, tá certo? O direito e o esquerdo, e eles estão dentro da minha caixa torácica, tá? E aí essa minha caixa torácica, ela tende a expandir. E esse movimento vai se dar de acordo com o músculo do diafragma, tá? E que movimentos são esses que acontecem no sistema respiratório? 2 movimentos: inspiração e expiração. Inspiração, quando eu puxo o ar. Expiração, quando eu solto o ar. Então, vê que quando eu faço esses 2 movimentos, acontece uma elevação na minha caixa torácica. É perceptível isso, e a gente consegue perceber sempre no outro, o movimento. Então, inspira, eu puxo o ar, e expira, eu acabo colocando o ar para fora, tá certo? Então, são esses 2 movimentos. Lembrando sempre, nariz, boca, traqueia, tá? Se ramifica, pulmões e diafragma. O ser humano possui 2 pulmões, o direito e o esquerdo, que são órgãos esponjosos situados dentro da caixa torácica. Cada pulmão apresenta cerca de 200 milhões de estruturas muito pequenas que se enchem de ar. Tudo isso que eu falei aí um pouquinho, certo? A inspiração e a expiração são movimentos realizados respectivamente. Inspiração, entrada do ar. Expiração, saída do ar. A inspiração é causada pela contração do músculo diafragma. Tudo isso eu já falei pra vocês, tá? Só tô pra gente não se perder e não esquecer nada. Só que aí, quando a gente fala de sistema respiratório, eu falo de um órgão que ele não é um principal, mas ele faz parte, e ele também faz parte do sistema digestório. Qual é? Eu falei lá
lá no vídeo do sistema digestório. Qual é? É a faringe, tá? Porque a faringe é esse canal aqui, ó, da respiração. Então, se a minha traqueia ela passa por aqui, ela tem contato com a minha faringe. Então, aí eu tenho um órgão que pertence a dois sistemas, tá? E deixa eu ver. Bora lá. E aí vem a importância da respiração. Por que é importante a respiração? Sempre tenho que lembrar que cada vez que eu respiro, significa que a respiração é o combustível do sangue do meu corpo. Cada vez que eu respiro, o sangue tende a percorrer em uma velocidade mais forte. Tenta pensar em um carro. Um carro, se a gente não começar a colocar gasolina constante, tá, em uma viagem, ele vai parar no meio do caminho. A mesma coisa acontece com o nosso sangue. Se a gente para de respirar, esse sangue ele para de percorrer em grande velocidade. Ele vai ter uma hora que ele vai parar. Por isso que quando a gente vê algum caso de uma pessoa parou de respirar por 6 minutos, pode estar tendo, né, uma parada cardíaca, porque o oxigênio que a gente respira não está chegando no coração, ou porque o sangue não está chegando para nossa cabeça. Então, eu costumo dizer que a respiração é o combustível do nosso sangue, tá? Cada vez mais que a gente respira, cada vez mais nosso sangue percorre em alta velocidade. E também, qual é a importância da nossa respiração? É importante quando a gente respirar sempre pelo nariz. Sempre que a gente faz algum exercício físico, ou quando a gente está fazendo qualquer coisa, a gente tem que respirar pelo nariz. Mas o que é que acontece? Nos exercícios físicos, a gente tende a ficar cansado. E a gente tem que puxar a respiração pela boca. Correndo, falando, dançando. E por que isso é ruim? O nosso nariz é o nosso filtro. Então, ele é o principal órgão do sistema respiratório. Por quê? Nas narinas, eu tenho pelinhos, vários pelinhos. E ele vai ser a nossa peneira. O ar que entra pelo nosso nariz, ele vai passar por esse filtro e só vai entrar oxigênio. Oxigênio só faz bem para o nosso corpo. Gás carbônico não, né? Então, sempre que eu respirar pela boca, eu vou ter a famosa dor de veado, né? Que é a dor aqui do lado. Por quê? Porque o nosso pulmão está enchendo de gás carbônico. Gás carbônico não faz bem nem para o nosso corpo, nem para o nosso pulmão. Por isso que sempre que a gente faz exercício físico, que a gente começa a respirar pela boca, a gente tende a sentir os lados do nosso corpo, né, nas alturas dos pulmões, doendo, tá? E aí eu preciso que a respiração seja puxada pelo nariz, porque aí esses pelinhos do nosso nariz vai ser o filtro, vai só fazer com que entre o ar, o oxigênio para o nosso corpo. E aí, o que não presta? O que é que acontece? Esses pelinhos, tá? Vão fazer, quando fazem a ação de filtro, eles formam as famosas catotas, né? A famosa sujeirinha que fica dentro do nariz. O que é essa sujeira? São impurezas que estavam no ar quando a gente respira e, como não passa para dentro do nosso corpo, fica alojado no nosso nariz. Então, tá aí a importância de uma respiração correta pelo nariz. O nosso assunto é basicamente esse. Gostaria que fosse em sala de aula, porque a gente poderia aprofundar cada vez mais, tá certo? Mas o essencial tá aqui. Se houver dúvida, me procura, fala comigo. Não fica com vergonha, porque eu tô aqui para isso mesmo, para ajudar vocês cada vez mais. E eu costumo dizer que eu sou uma das professoras da pessoa do colégio mais acessível, porque eu tô em todos os grupos, então é só falar que eu respondo. Qualquer coisa também, a gente tem a Maria Eduarda, que tá muito ligada comigo, sempre, todo dia a gente tá em contato, então fala com ela, se tiver alguma vergonha que ela me procura e eu tento ajudar vocês. Mas é basicamente isso. Importante, copiar os assuntos no caderno, por quê? Quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, logo, aleluia, arrepiei, creio que a gente não vai dar pra escrever tudo isso no caderno. Então, caso um dia a gente precise voltar um pouquinho ao assunto, a gente vai ter tudo isso no nosso caderno. Então, tá aí a importância de escrever no caderno também. Tá certo? Mas é basicamente isso. Qualquer dúvida me procura e até a próxima. Beijinhos.